Bom, como eu disse no vídeo anterior, eu estava na cidade de Xi'an. Da cidade de Xi'an, eu fui, junto com o meu intérprete, que me pegou no Templo do Sino, para a cidade de Weinan. Bom, lá iria acontecer então meu treinamento em Kempo, em defesa psicológica, num nível um pouco diferente do que nós temos no Brasil. Bom, uma das coisas que aconteceu foi que eu me hospedei em certa ocasião, além de ficar na casa do mestre mestre Wu, eu fiquei também em uma pousada. E realmente o banheiro da pousada me perturbou bastante. Não foi a primeira vez que eu vi isso, mas além do banheiro ser nesse formato, não tinha, as paredes nas laterais eram baixinhas. Eram baixinhas, ou seja, você agachadinho, você não via ninguém. Não tinha porta e quando você ficava em pé, via todo mundo. Isso foi meio dramático. Bom, outra coisa muito curiosa que aconteceu lá foi que, em certa ocasião, o mestre solicitou que eu fosse para a montanha de Huashan. Então o meu intérprete falou, olha, é para você ir agora para a montanha de Huashan, é numa outra cidade, só. Peguei minha mala, peguei documentos, dinheiro, porque ninguém explicou nada, e a função é essa mesmo, é não explicar nada, se vira. Isso é muito interessante aqui, eu gosto muito disso. Saí na rua, o primeiro casal que eu vi fui perguntar sobre a montanha de Huashan, Huanin. A montanha é na cidade de Huanin, então ela se chama Huashan. Shan é montanha, né? E esse casal me orientou, aliás, me ajudou aí na estação ferroviária. Descobrimos que não tinha mais trem. Fomos até a estação rodoviária, não tinha mais ônibus. E eles indicaram então uma coisa muito curiosa: piratas, carros piratas que levam passageiros. Então eu fui até lá, eles já não podiam me acompanhar por causa do horário deles. E aconteceu uma coisa muito curiosa. Um sujeito disse que ia para Huashan e me cobrou 80 yuan. Bom, como eu não sei onde fica o Huashan, eu ia acertando com ele. Quando entra uma senhora, discute com ele, porque notoriamente ele estava me roubando. Você acredita que ela brigou com ele, chamou um outro cara e o outro cara me fez por 20 yuan? Eu ia pagar 80 e paguei 20. Mas antes de embarcar no carro, ela me deu um presente. Ela abriu a bolsa dela e me deu um presente. Um ovo de pata cozido e embalado a vácuo. Bom, não entendi o que era aquilo, mas ela me deu com muito carinho e muito respeito. Então, fui para a montanha de Huashan. Então, logo no início, já percebi que era uma montanha muito grande, gigantesca realmente. Conheci um pessoal na entrada. Você tem que comprar um bilhete porque é uma área de proteção ambiental. Bom, então fui caminhando, no começo com um grupo, né? Conheci algumas pessoas que estavam subindo, só que notoriamente no decorrer da subida as pessoas vão se dispersando, porque cada um no seu ritmo, né? Consegui subir, e é interessante que essa foto eu tirei, era quase meia-noite, e eu achei que eu estava no topo. Eu estava tão feliz que eu pedi para um cara tirar uma foto minha. Ah, cheguei no topo. E ele escutou a palavra topo e ele falou top, not top. Ou seja, não é topo. Ele me apontou umas luzinhas lá no fundo, porque eu fui chegar no topo 1 hora da manhã. Foi uma experiência incrível. O topo tem um templo muito interessante. Foi uma experiência muito rica, mas tão rica que eu quero voltar lá ainda. Bom, voltei dessa montanha, continuei os treinamentos em Weinan. Em seguida, o treinamento foi mudado para uma cidade muito bonita chamada Pinhal. Fiquei pouco tempo andando na cidade, né? Porque eu estava em treinamento num outro local. Mas teve 2 dias que nós andamos nessa cidade. E é uma cidade incrível, porque é uma cidade milenar na China. Tá? Ela tem um estilo bem antigo, bem antigão. Tá? Você tem a impressão que está andando naqueles filmes de Kung Fu antigo. Os telhados me impressionaram muito, as fachadas das casas,
A entrada das casas era realmente algo impressionante de se ver. Bom, você tem que parar, tomar uma Coca-Cola. Mas vamos continuar. A casa de um mestre de Kung Fu foi uma experiência muito curiosa. Um antigo mestre, né, muito conceituado na cidade. Todos os detalhes da cidade, os dragões, tudo é muito chamativo. Uma coisa curiosa é que as casas têm uma entrada simples e quando você abre, ela tem, né, uma área aberta no meio. A casa é construída em forma de U ao redor do quintal. De fato, Pinhal é uma cidade muito charmosa. Eu gostaria muito de voltar lá. Uma coisa muito curiosa na China é que toda vez que eu ia trocar dinheiro no banco, era uma coisa meio estranha. Porque eu chegava, né, procurava um banco que fazia exchange, apresentava meus dólares, a pessoa me dava uma folha em branco com um traço embaixo para me assinar. Mãe do céu, a primeira vez que eu fiz isso, eu fiquei meia hora não, né? Mas fiquei alguns segundos olhando para o papel e olhando para o atendente. E ele apontando para me assinar. Eu pensava, caramba, o papel tá em branco. Mas só depois que eu assinava é que ele imprimia o papel e me dava então o dinheiro, né? Eu troquei dólar, né, por yuan. Bom, mas depois que imprimia eu percebia que tanto faz, né? Porque também não ia entender o que estava impresso ali. Então, em Pinhal, fora dessa área, que é uma área milenar, a cidade cresceu muito. Então, ao redor dessa área milenar, tem prédios, tem um comércio, tem tudo. Foi lá que eu fui num banco, né, me informando. Gente, andar numa cidade que você não conhece, você não falando chinês, a maioria não vai falar inglês, é uma experiência muito legal. Eu tenho muita lembrança boa dessas andanças, né? Porque você não está entendendo nada e você tem que apelar para a sutilidade das coisas, a sua percepção visual tem que aumentar bastante. Você tem que interpretar as pessoas, né, muito pela questão visual, pela questão da tonalidade do que ele está falando. Mesmo que eu não entenda o que a pessoa está falando, eu media pela tonalidade. Então, é uma cidade muito bacana mesmo. Bom, terminado o treinamento em Pinhal, eu embarquei então num trem-bala para Pequim. Fui para Pequim porque os últimos dias eu tinha previsto isso, eu queria passar em Pequim, eu queria ir na Grande Muralha. Fui na Grande Muralha. Foi uma outra aventura, porque para ir para a Grande Muralha eu não fui sozinho, eu tive que ir numa excursão. Porque eu estava me informando e vi que o quão complicado era ter que pegar 2 ônibus. Bom, falei, você quer saber? Não achei caro, inclusive, o pacote. O pacote foi até relativamente barato. Fui para a Grande Montanha, a Grande Muralha. Nesse pacote, na muralha, conheci um inglês que estava no ônibus, né, junto comigo, mas ele estava lá na frente, na ida, então eu não tinha falado com ele. E eu descobri que esse inglês já esteve no Brasil, ele já pescou em Mato Grosso do Sul, então foi muito bacana, ficamos conversando. Fiz amizade também com um filipino. Então, quando nós retornamos, né, a Pequim, quando nós voltamos da Grande Muralha, fiquei andando com esse filipino. Gente boníssima, gente boníssima. Bom, em seguida, gente, eu fiquei pouquíssimos dias em Pequim, fui na Cidade Proibida, tava fechada a Cidade Proibida, acredita? Tava proibida entrar na cidade. Eu dei volta nos jardins da Cidade Proibida, me pareceu algo muito impressionante. E depois tive que ir então para Xangai. Em Xangai, olha só que interessante, eu fiquei com um casal de brasileiros que eu conheci. Foi muito legal, foi muito bacana mesmo. Um casal fantástico, né? Passei uma noite na casa deles e então embarquei de volta para Brasília. Essa foi a experiência do Rio na China. Obviamente, o treinamento é um assunto reservado, tá?
Gradativamente estou passando isso para os estudantes de nível mais avançado no Qianpo. Mas tudo foi muito mágico, tudo foi muito impressionante, valeu muito a pena.